O vereador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Jair Renan Bolsonaro, que é do PL, decidiu imitar a retórica antissistema do pai, Jair Bolsonaro, ao defender o irmão, Eduardo, das críticas sofridas por se licenciar da Câmara dos Deputados. Aliás, esse licenciamento ainda não está claro, depois eu falo. E se autoexilar nos Estados Unidos, em meio à possibilidade já descartada de perda do passaporte. Em meio, na verdade, a gente sabe, à possibilidade de prisão do pai. O vereador Teco, do DC, citou na sessão de terça-feira, 18 de março, a decisão de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Abro aspas. Hoje também tive notícia, né, vereador Renan, que seu irmão parece que abdicou do mandato de deputado federal e está nos Estados Unidos. Vai se licenciar um período aí para lutar contra a anistia daqueles... Para lutar... Contra não, né? A favor, né? No caso do Eduardo, da anistia daquelas pessoas que foram presas injustamente. Nada contra o vereador Zanata, PT, mas vi no Globo agora que o Alexandre de Moraes acabou arquivando o pedido da cassação do passaporte do seu irmão, Renan. Fecha aspas. E citado, o petista Eduardo Zanata rebateu, aspas, vereador Teco, eu não entendo porque eu fui citado sobre a fuga de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, licenciou-se do mandato para ficar em outro país. Eu não entendo porque fui citado. Então, assim, quem tem medo, foge. Fecha aspas. Essa conversinha aí, lá na Casa Legislativa, lá na Câmara dos Vereadores. E durante a sessão, o Jair Renan pediu questão de ordem. No dia seguinte, ele voltou a falar sobre o episódio. E aí, senhoras e senhores, a gente tem aí toda uma performance de Jair Renan Bolsonaro. Como esse programa é muito generoso, vamos assistir. Sabemos o que está acontecendo no Brasil e sabemos o motivo do meu irmão Eduardo ficar nos Estados Unidos e pedir asilo para lá. Foi duro ver o discurso dele na timeline. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas né? Imagina meu pai, o que ele sentiu. Muitos aqui sabem, muitos são pais. Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque o familiar. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar dessa casa. O que aconteceu ontem foi uma atitude baixa, mesquinha e de baixo calão. Eu sei o que os senhores vereadores, não a maioria, né, mas alguns da base do governo, tentaram fazer comigo ontem. E não deu certo. E não vai dar. Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Tá ok? E a cobra vai fumar agora. A cobra vai fumar agora! Eu estava me recuperando aqui, realmente muito comovente, muito emocionante, lágrimas escorrendo nos olhos. Repare, Duda Teixeira, que no final tem aquela suposta valentia bolsonarista. Depois de chorar, ele afeta aquela valentia final. Que nota você dá para a performance? Eu acho que não convenceu. Bom, achei interessante ali que fala tá ok, né? O pai também fala, né? O sujeito é vereador em Camboriú, mas tem um super sotaque carioca, né?
família Bolsonaro vai jogando, ou vem o Eduardo senador, o Eduardo Bolsonaro vai ser deputado aqui por São Paulo, né? Eles vão meio que expandindo a família pelo Brasil inteiro. O Renan está lá em Camboriú fazendo esse teatrinho. E é um cara super novo, né? Ele é super jovem e realmente acho que falta um pouco aí de experiência, né? Para lidar com essas situações aí, né? Tipo, achar que esses ataques que sofre, as críticas, né? Que é comum, né? Numa assembleia, numa Câmara de Vereadores ali, e ter essa reação assim desse tipo, né? Acho que passou um pouquinho do ponto. Então, os caras estavam falando ali um beabá, uma crítica política rasteira, leviana, fez todo um melodrama e que mereceu até uma musiquinha de fundo. Eu contei umas 18 pausas dramáticas do Mentira, tô chutando o número, pode ser que tenha sido mais. Você no chat, de repente, rebobina, né, para quem é da antiga, e aí depois me diz quantas pausas dramáticas o Jair Renan Bolsonaro fez nesse discurso. Agora, eu quero resgatar aqui uma reflexão para depois trazer um compilado também que você não pode perder. Então, assim, vamos aprofundar com elementos culturais a análise nesse programa. Diplomata e escritor José Osvaldo Meira Pena, que morreu em 2017, descreveu no livro Em Berço Esplêndido, lançado em 1974, a emoção erótica do brasileiro. Trata-se da emoção limitada ao contato, à proximidade, ao vínculo familiar ou social, característica de gente muito unida a quem está dentro de seu círculo íntimo e muito indiferente a quem está fora, que ama e se preocupa apenas com os seus. Então eu abro aspas para o Meira Pena. O brasileiro traduz literalmente o mandamento cristão de amar o próximo. Acredita que a caridade começa em casa e talvez nela termine. É a solidariedade do contíguo e do consanguíneo. O próximo, nessa visão do brasileiro, segundo Meira Pena, é antes de tudo parente, mas também o amigo, o sócio, o cliente, todos os conhecidos, aqueles com quem se convive e se trabalha, que podem ser vistos, ouvidos e sentidos diariamente. Só estes merecem a expansão específica da cordialidade e da filia. Os desconhecidos, que se danem. Fecho aspas. Em novas edições do livro, esse trecho deveria vir com a foto de Jair Bolsonaro. Tudo isso que eu falei aqui, citando Meira Pena, e essa frase de que a foto deveria ser a do Jair Bolsonaro, é o trecho inicial de um artigo meu, de 2020. A gente está em 2025. Estou falando de um artigo lá de 5 anos atrás, da época da pandemia. A nova esquerda de Bolsonaro era o título, 19 de junho de 2020. E o artigo continuava citando outros autores para fazer essa caracterização específica da personalidade de Jair Bolsonaro e um monte de declarações e atos do Bolsonaro. Mas agora eu não preciso mais de todas essas citações, de todo esse compilado textual, porque agora temos exatamente a ilustração dessa tese em vídeo. Um vídeo muito claro sobre como a família Bolsonaro é indiferente às demais pessoas, mas se emociona e vai a lágrimas quando ela está numa enrascada. Pode soltar. Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Foi duro ver o discurso dele. Na timeline, foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas né? Hoje está sendo um dia marcante para mim. O afastamento de um filho. Chega de frescura, de mimimi.
Vão ficar chorando até quando? Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Foi o que disse Jair Bolsonaro na época da pandemia. O meu artigo sobre esse traço que o Meira Pena analisou e que é negativo, evidentemente, em boa parcela da população brasileira. Claro que ele faz uma generalização, sempre com todas as exceções. Isso faz parte daquela descrição sociológica, antropológica. O Bolsonaro não tinha dito essa frase ainda, quando eu escrevi esse artigo. Ele já tinha dito aquele "e daí", também se referindo às mortes na pandemia. As famílias brasileiras estavam perdendo seus integrantes. Muita gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu sobrinho, primo, irmão, irmã, amigos. As pessoas estavam sofrendo. O Bolsonaro não estava nem aí. Mas agora ele está na iminência de ser preso se o Supremo decidir pela sua condenação. E aí a família toda fica absolutamente emocionada, comovida. É preciso refletir sobre esse tipo de comportamento. E quem tiver, aproveitando a reflexão, algo nesse sentido, talvez valha se policiar para não se igualar. Duda Teixeira. Essa sequência de choros da família Bolsonaro mostra muito uma característica do nosso Brasil, né, que é essa de pegar as relações, as regras que deveriam reger o mundo privado, o mundo dentro de casa, o mundo da família, e colocar isso para o mundo da rua, né? Estou aqui quase parafraseando o Roberto da Mata, antropólogo, mas é isso, é uma família que foi para a esfera pública, a máquina do Estado, da política, com o objetivo de autopreservação, de favorecer o irmão, de favorecer o filho, daí vem também o filhotismo, né? E a reação que eles estão tendo, claramente, é uma reação de parentesco, né? Emotiva, o que não deveria acontecer, né? Deveriam entender que existem as regras que regem o mundo da política, o mundo do espaço público, que nada tem a ver com essas relações, com esses laços familiares, né? Eles deveriam ter deixado o laço familiar para trás antes de se meter na política. Aliás, vamos lembrar, como eu fiz no X, o que o Eduardo Bolsonaro dizia antes, né? Vamos lembrar aqui exatamente a frase dele sobre como fechar o Supremo Tribunal Federal em caso de necessidade. Aspas, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Não manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo. E aí, durante o governo, o que ele fez? Ele fez campanha, repito, pela enésima vez, contra a CPI da Lava Toga para blindar o ministro Dias Toffoli, que blindava o seu irmão Flávio Bolsonaro. Compartilhou postagens nas redes sociais, contra a comissão, etc. Depois, ele foge, chora e quer pedir asilo político nos Estados Unidos. Essa é a valentia bolsonarista que deixa o monstro crescer, não quer enfrentar porque tem esqueleto no armário. Aí depois sai correndo do monstro que alimentou. Então, a gente está vendo esse aspecto muito evidente no comportamento dos integrantes dessa família. Isso impede a gente de criticar o Moraes? Não, a gente está criticando o tempo todo as múltiplas funções do Moraes. A gente está criticando, na verdade, desde a raiz, ao contrário da família Bolsonaro, que lavou as mãos, que passou pano para a abertura do inquérito pelo Dias Toffoli, que era o mais amiguinho. Aliás, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista semanas atrás, dizendo que conta com o Dias Toffoli no TSE, numa composição que pode vir a ser feita com o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, para tornar o Bolsonaro elegível de novo. Porque o bolsonarismo vê o Toffoli, o Gilmar, essa turma, como o centrão do STF, com quem se pode ter diálogo, etc. Então veja como o comportamento vai mudando, como a retórica não corresponde à prática. Eles posam de valentões e depois estão aí se vitimizando o tempo todo. Diga, Robson, acabou? 20 segundos para encerrar o programa? Não, para o break. Ah, bom, break. Então tá. É porque a gente está aqui super envolvido na nossa análise irreverente, que muitas vezes as pessoas da política brasileira merecem uma irreverência.